A paz do Senhor, bem-vindo ao nosso canal de comentários bíblicos referente à Escola Bíblica Dominical. Hoje nós trataremos de mais uma lição relacionada com a classe dos jovens. Nós vamos estar abordando o livro do profeta Obadias, o servo do Senhor. Então, Obadias significa o servo do Senhor. O livro do profeta Obadias, ele é o menor livro profético do Antigo Testamento, o qual só tem 21 versículos. Nós vamos ver que Deus levanta Obadias para trazer uma mensagem. A nação de Edom, os edonitas, a respeito de um juízo que haveria de vir sobre a nação. Lendo o livro do profeta Obadias, nós aprendemos a importância do bom relacionamento que nós temos que ter um para com os outros. E o perigo e as consequências que podem alcançar aqueles que não querem viver de uma maneira pacífica, de uma maneira harmoniosa com os outros. E nós, como cristãos, a Bíblia fala que nos orienta, se dependemos de nós, nós temos que ter a paz com todos os homens, porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a ter a paz com todos os homens. Ter paz não é conformar com o pecado, não é entrar em um mesmo jugo com eles, não é isso. É procurar sempre ter uma relação harmoniosa, uma relação pacífica com outras pessoas. Porque nós não podemos esquecer, meus irmãos, do mandamento de Jesus, que nós devemos amar um aos outros. Se nós devemos amar até os nossos inimigos, logo, o amor é algo que precisa ser vivido por aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Então, Obadias, ele vai trazer uma mensagem aos edonitas a respeito de um juízo que viria sobre eles por causa do seu orgulho, que achavam, que eram imbatíveis, eram intocáveis por causa da sua fortaleza que eles construíram sobre os montes, que era um local ali da qual eles achavam protegido diante dos exércitos de outros povos que pudessem atacarem ali a cidade. E também a sentença que vem sobre eles é por causa da crueldade com qual eles agiram contra Israel, que é o escolhido de Deus, a nação que Deus estabeleceu para possuir ali a terra de Canaã, da qual haveria de vir o Messias, aonde todas as nações seria abençoada. Vamos entender que quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão dizendo, que Deus haveria de abençoar aqueles a quem Abraão abençoasse e também, meus irmãos, de amaldiçoar aqueles a quem Abraão amaldiçoasse. Nós vamos ver que Deus chama Abraão, cumpre a promessa na vida de Abraão, nasce Isaac, e do casamento de Isaac com Rebeca vai nascer 2 filhos, que é Esaú e Jacó. Esaú, embora fosse o primogênito, mas ele vive uma vida contrária, ao que os seus pais estabelecem para ele, e nós vamos ver que ele despreza o direito da primogenitura,
que era o direito de receber o que? A porção dobrada ali da herança que o seu pai deixaria para ele, caso falecesse. E nós vamos ver que Jacó, além de desejar a primogenitura, Jacó também deseja o que? A bênção de Deus. Porque Abraão passa a bênção para Isaac, Isaac haveria de passar a bênção que para os seus filhos. Embora a maneira com que Jacó ele luta para conquistar, obter essas bênçãos, nós vamos ver que não é uma maneira muito correta, vamos dizer, o caminho que ele toma, mas na verdade ele ama o que? As bênçãos de Deus. E ele vai enganar o seu pai, vai adquirir o direito de primogenitura, usando de um momento de fragilidade ali do seu irmão, que menospreza esse direito. E nós vamos ver que Esaú, na sua fúria, ele quer matar Jacó e Jacó tem que fugir. Só que esses irmãos, eles vão se reatar, eles vão voltarem a ter comunhão com os outros. Só que os descendentes de Esaú, eles nunca tiveram as suas feridas curadas em relação àquele episódio lá no passado, em relação de Jacó ter alcançado o direito de receber ali as bênçãos do Eterno sobre a sua vida. E nós vamos ver que essa rixa, ela vai se estender a muito tempos depois. Então nós vamos ver que eles não entram no caminho do arrependimento, não entram no caminho de tentar relacionar ali com seu irmão, ter comunhão com ele. Então esse é o caminho que toma ali os descendentes de Esaú, os edomitas, né? Descendente do filho Edom, chamado edomitas. Quando Deus ele liberta o povo hebreu ali da escravidão do Egito, nós vamos ver que quando eles percorrem, passam ali por Moabe, estão chegando ali no território de Edom, Deus fala para Moisés que Israel não deveria entrar num conflito contra Edom, porque eles eram parentes, mas deveria ali firmar ali um acordo de paz. Nós vamos ver que quando Moisés quer passar pelo território, Moisés fala que pagaria ali pelos pastos que o gado comeria, né? O que fosse ali utilizado seria pago, mas ali há uma rejeição dos edomitas, eles não deixam Israel passar por aquele território. Então Israel não entra no conflito com eles. Eles dão uma volta para não entrar em conflito com Edom. Só que Edom sempre foi, vamos dizer assim, teve Israel como o inimigo. Nos dias de Davi, Davi consegue subjugar os edomitas e coloca como seus servos. Mas nós vamos ver que outras levante do povo edomita vai surgir contra Israel. O nosso comentador aqui, ele comenta do período que foi escrito o livro, não sabemos a genealogia de Obadias, só sabemos que ele foi levantado por Deus para trazer uma mensagem de juízo para Edom e uma mensagem de restauração para Israel, mostrando que Deus cuida daqueles que são seus e aqueles que levantam contra os escolhidos de Deus terão que uma sentença. Nós vamos ver que o nosso comentador aqui ele comenta, que embora o livro, o texto não fornece a data da onde que foi escrito esse livro, e duas datas são prováveis. Em 848, 846, o que ocorre? Nos dias de Jorão,
os edomitas e os fenícios, eles vão se levantar e eles vão fazer uma pilhagem ali em Israel. Então eles vão levar pessoas cativas, eles vão fazer um saque sobre a nação de Israel. Então, alguns vão dizer que nesse período, quando ocorre esse saque, é que Deus levanta o que? O profeta Obadias para trazer o que? Uma sentença. Outros vão dizer que Obadias surge no ano 586, é quando Nabucodonosor, na sua terceira incursão contra o reino de Judá, nós vamos ver que ele fez 3 incursões em 606, quando leva Daniel e seus amigos para o cativeiro. Depois, em 597, quando ele leva Ezequiel e mais 10.000 homens para a Babilônia. E na terceira vez é quando é totalmente destruída ali a cidade de Jerusalém. Os muros são queimados, são destruídos, e ali o povo é levado para o cativeiro. E nisso nós vamos ver que vai haver um massacre. Então, tem essas duas datas em que houve um saque, né? E algumas pessoas acreditam que Obadias ele foi testemunha ocular dessa invasão, da qual a Babilônia, os babilônicos, os caldeus, quando eles atacam Jerusalém, aqueles que conseguiram fugir pelo caminho, os edonitas correram atrás, mataram e aprisionaram alguns e trouxeram ali para que os caldeus levassem para a Babilônia. Então tem essa primeira linha. Então eles creem que Obadias presenciou. E a segunda linha, que acredita que seja no ano 846, um fato interessante, é bom a gente comentarmos a respeito disso. O versículo 1, Obadias diz, ele está escrevendo o livro dizendo, visão de Obadias. Então o que ele está tendo aqui é uma visão, é uma revelação de Deus. Logo, Deus está revelando a ele qual será o destino daqueles que se levantam contra os seus escolhidos. Então ele está tendo o quê? Uma visão, uma revelação. Não é visão de homem, é uma visão de Deus. Deus dá a ele o quê? Uma visão. E ele, nessa visão, ele vai dizer, assim diz o Senhor. Então é Deus que está revelando e é Deus que está dizendo. Logo, Deus é aquele que conhece todas as coisas. Nós vamos ver, meus irmãos, que Isaías, quando ele profetiza sobre o sacrifício vicário de Cristo, ele não está vendo. Deus está revelando, ele está tendo uma visão. Logo, aqui, nessa interpretação que foi no ano 846, o que acontece? Obadias, ele está tendo o quê? Uma visão de Deus, da qual haverá de trazer uma sentença para os edomitas, Edom. Então, do versículo 1 ao versículo 9, ele fala sobre o orgulho ali dos edonitas, que se achavam imbatíveis, mas para Deus não existe imbatível, porque Deus é todo-poderoso e ele pode todas as coisas. Então, dura coisa é perseguir os filhos de Deus, é perseguir os seus escolhidos. Dura coisa é querer combater contra Deus. Então, o profeta ele vai usar aquela linguagem, né? Ainda que eles, né, elevasse o seu ninho e colocasse nas estrelas, Deus os derrubaria. Então, eles, na sua prepotência, no seu orgulho, achavam que era imbatíveis, e logo, né, eles também queriam destruir o povo hebreu. Então, quando Nabucodonosor ele vem com seu general Nebuzaradã ali atacar
Jerusalém, quando foi destruída. Então nós vamos ver que ele está tendo essa visão, essa revelação, aonde os edomitas vão fazerem muito mal, vão trazerem ali, meus irmãos, muita aflição para o povo de Deus. Então, o julgamento divino vai ser vindo sobre os edomitas, porque eles não usaram de misericórdia para com o povo hebreu. Então, eles não foram misericordiosos, eles não foram benignos, eles não foram bondosos para com seu irmão. Então, no momento ali de aflição, de castigo, aonde eles deveriam terem dó, deveriam usar de misericórdia, eles aproveitaram o momento porque eles queriam exterminar o povo hebreu. Eles queriam destruir o povo hebreu. Logo, meus irmãos, nós vamos ver que essa maldade do coração deles trouxe sobre eles o que? Um juízo. Então, a principal razão da ira divina é por causa dessa violência praticada contra o povo hebreu, contra Jacó. Então, o juízo seria aplicado sobre a nação por causa desse comportamento hostil, por causa dessa crueldade e falta de compaixão contra os seus irmãos. Então, Deus haveria de levantar o quê? Nações para trazer juízo sobre Edom, sobre os edonitas. Então nós vemos aqui a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Então os edonitas, eles semearam crueldade. Eles semearam o quê? O mal contra os seus irmãos. Logo, a sentença, ela vem. Tanto no Antigo como no Novo, nós vamos ver a lei da semeadura, meus irmãos. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então, semeia coisas boas, semeia misericórdia, semeia compaixão, semeia o bem, semeia a bondade. Seja uma pessoa pacífica, semeia coisas boas, porque lá na frente você estará colhendo tudo isso, tudo isso. Então a nação de Israel, ela seria também alcançada por um juízo, por uma disciplina de Deus por causa das suas iniquidades. Mas enquanto Edom seria exterminado como nação, nós vamos ver que para o povo hebreu haveria o que? Uma restauração. Deus é aquele que disciplina, é aquele que castiga aqueles que ele recebe por filho. Mas Deus cumpre esse propósito com a visão de restaurar aqueles que são seus. Então, para a nação de Israel, haveria o quê? Uma restauração para o povo hebreu relacionado a uma salvação futura sobre ali os descendentes de Abraão. Então, ele fala sobre o dia do Senhor, que o dia do Senhor viria primeiramente, meus irmãos, para Edom e também para as outras nações que ali estavam em volta. E o terceiro dia do Senhor está relacionado também com a igreja, a respeito que dá do arrebatamento da igreja e dos propósitos de Deus que Deus tem para com o povo hebreu durante o milênio. Então Ezequiel também vai tratar dessa sentença que Deus traria sobre Edom, de toda a perversidade, toda a maldade que eles fizeram ali em relação ao povo de Deus. Então o ódio, o orgulho, a vingança, isso não deve ser encontrado no coração daqueles que seguem a Cristo, daqueles que amam a Deus. Então, nós temos que procurar caminhar no caminho do amor, no caminho da misericórdia.
andando na presença de Deus. Embora que as pessoas muitas vezes querem nos fazer o mal, querem nos prejudicar, vamos deixar isso com Deus, porque certamente Deus se levantará para batalhar, para proteger aqueles que são seus. Então essa é a lição sobre o livro do profeta Obadias. Nós temos ali na nossa igreja sede, Assembleia de Deus, Ministério Belém, temos a classe dos jovens que estão estudando essa lição, também temos a classe dos adultos e temos a classe dos adolescentes. Geralmente eu faço uma pré-aula aqui das duas aulas, tanto dos adultos como dos adolescentes. Você que ainda, ou melhor, dos jovens, você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode fazer a sua inscrição aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, você pode postar aí nos comentários, que assim que nós pudermos, nós estaremos respondendo. Que essas aulas que são gravadas aqui, elas não passam por uma revisão. Eu não gravo de novo, não procuro estar ali fazendo alguns ajustes, porque até então não tenho tempo de fazer esses ajustes. Mas tendo alguma dúvida, deixa aí embaixo que nós vamos te responder. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde e tenha aí uma semana de vitória em nome de Jesus.